Oi, gente, tô aqui de volta. Hoje, como prometido, a gente vai falar aí sobre PNL. Ai, voou meu papel. Peraí, volta tudo. Então, vamos lá. Continuando aí na nossa sequência de transformação, por que que a PNL é tão importante? Para quem não conhece PNL, é Programação Neurolinguística. Tá bom, e da onde veio isso? Como que eu aplico isso na minha vida prática, né? Para que isso serve para mim? Tá bom, vamos entender. A PNL, ela é bem semelhante ao processo que o Napoleon Hill teve na parte das leis do triunfo. Então ele foi lá, pesquisou pessoas que tiveram sucesso, como que elas fazem, o que que elas fazem que é diferente, quais as técnicas que elas aplicam, os métodos e tudo mais. E aí ele descobriu que existem modelos e padrões comportamentais. A PNL é uma coisa parecida com isso, só que aconteceu na parte da psicologia. Então, tiveram diversos pesquisadores, um deles é o John Grinder, que ele é bem conhecido, né? Se você falar em PNL, você vai saber que vai falar sobre esse cara. E o que que ele fez? Ele e outros pesquisadores, tá? Eles pesquisaram as pessoas, os psicólogos na época, né? E psicanalistas, enfim, as pessoas desse ramo, né? Que tinham os melhores resultados. Então, quem consegue pegar os pacientes e fazer eles terem resultados extraordinários, superar traumas, enfim, que eles consigam encontrar aquilo que eles vieram buscar. E aí eles começaram a entender o que que eles faziam que funcionava melhor e reunir todo esse conhecimento, como se fosse uma base de dados, né? E faziam também um processo reverso. Então, como assim um processo reverso? De repente, tem uma pessoa que superou um trauma, um pânico, uma fobia que ela tinha. Só que ela superou isso naturalmente. Ah, vamos entrevistar essa pessoa, vamos entender como que ela superou isso. E aí a pessoa explicava, eu pensava tal coisa, eu imaginava tal coisa, quando eu chegava perto da coisa que eu tinha fobia, eu tentava ter tal comportamento, enfim. E aí eles faziam um processo reverso a partir disso. Então vamos pegar esses pensamentos que essa pessoa teve, essas imagens mentais que ela utilizava para eliminar o pânico no momento daquela fobia e vamos aplicar em outras pessoas e ver o que acontece, e dava resultado. Então, a partir disso, eles criaram um procedimento, um método, né, que é a programação neurolinguística. Então, a gente pode aplicar isso na nossa vida para que a gente possa minimizar algumas coisas e também trazer outras coisas positivas. Então, como que eu uso isso daí na prática, né, que é o mais importante? A gente quer saber o que que funciona aqui no dia a dia, na vida real, e não uma coisa teórica, ficar muito aí só no embasamento científico, sem saber o que que eu posso usar isso daí no dia a dia, né? Então, na prática, tudo que você lê, tudo que você assiste e tudo que você então tem esse contato, isso programa a sua mente. Então, gente, você já parou para pensar no que você anda assistindo, o que que você anda lendo, com quem você anda falando, o que que você tem deixado chegar aí nos seus sentidos? Isso é muito importante. Por quê? Porque tudo isso está programando a sua mente. Aí você vai falar para mim, ah, poxa vida, mas você vai falar que eu não posso assistir minha novelinha ali no meu momento de descontração, aquela série que tá bombando, que tá todo mundo assistindo. Depende, né? Pensa bem, será que isso daí é um conhecimento construtivo, uma programação mental que é legal para você, ou é um monte de groselha que não vai te levar para lugar nenhum e, pelo contrário, ainda pode te programar para coisas que vão te distanciar do seu objetivo? Então, é basicamente isso, gente. A programação neurolinguística a gente pode utilizar também naquelas janelas que eu falei para vocês no vídeo anterior. Então, para quem não assistiu aí, dá uma olhadinha no Augusto Cury, no livro dele da ansiedade, né, que ele fala um pouco de umas janelas killer, janelas light, essas imagens mentais que a gente tem. Então, toda vez que você imagina alguma coisa, para o seu cérebro aquilo é verdade, como se você estivesse visualizando aquilo na vida real, como que aquilo estivesse diante dos seus olhos. Então, se você fizer aí uma ressonância, fizer um exame, no mesmo momento que você está olhando para uma imagem ou você está imaginando, as áreas do seu cérebro que trabalham são as mesmas, exatamente as mesmas. Então, isso significa que uma imagem que você imagina tem o mesmo impacto do que uma imagem que você vê efetivamente. Tá bom, mas por que eu vou usar isso daí? Você pode usar a sua imaginação para sugestionar a sua mente, ao invés de ser sugestionado por qualquer coisa que você vê o tempo todo. Então, qual que é a aplicação prática? Por exemplo, então eu tenho aqui uma coisa, um acontecimento comigo que foi muito traumático, que me deixou chateada, que eu não gosto, toda vez que eu penso nisso eu fico triste. Então você vai imaginar essa cena. Tá, mas como que eu imagino essa cena quando ela vem para mim? Ela é brilhante, ela é iluminada, os sons são altos, eu escuto aquela gritaria, aquele barulho, como que é? Você
Imaginando essa cena, agora você vai fazer uma visualização consciente. Então, o que você pode fazer? Pegar essa cena e começar a tirar o brilho dela. Então, vamos deixar essa cena um pouco mais escurinha, vamos tirando as cores dessa cena. Então, você vai deixando ela mais apagada, vai deixando ela preto e branco. Aí você começa a deixar ela mais distante, então você começa a empurrar essa imagem lá para longe, como se fosse uma tela do cinema, e você estivesse de repente indo lá para a última cadeira. Então ela vai ficando menor, mais longe, mais longe, mais longe. Ela vai ficando menor, menor, menor. De repente você quase nem consegue ouvir o som daquela cena. E ela vai ficando pequenininha, 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 até que de repente ela é um pontinho insignificante. Gente, esse processo mental de você transformar coisas que te afetam em pontinhos insignificantes até que eles desapareçam, tem um real efeito emocional sobre o impacto que aquela cena tem sobre você. E a mesma coisa para imaginações positivas. Então, poxa, sempre que tem uma coisa que a gente lembra que a gente gosta, você pode sempre trazer aquilo de forma brilhante, aquilo de forma próxima, aquilo de forma intensa. Não é tão bom você lembrar de um cheiro, de uma coisa que traz uma memória afetiva, isso é maravilhoso. Só que essas memórias ruins você pode afastar de você. Você tem que tirar os sentidos dela. Tudo que você relaciona com algo real, até que ela fique pequenininha e distante e te afete pouco. Então, isso seria a programação neurolinguística na prática, né? Quem procura também sobre isso pode encontrar no livro Poder Sem Limites, do Tony Robbins, que ele fala bastante. Aliás, o Tony Robbins, ele esteve muito em contato com o John Grinder na época que ele estava desenvolvendo a PNL. Então, você vê os dois, né? Eles falam muito sobre esse assunto e não é à toa que o Tony Robbins tem muito sucesso. Então, a programação neurolinguística ela é muito eficaz e ela trata traumas muito rapidamente. Por quê? Porque ela utiliza esses mecanismos, como num processo reverso. Então, a mesma coisa que criou o trauma, nós vamos usar para tirar esse trauma. Então, trabalhando essas imagens, esses processos mentais. E pessoas têm resultados assim. Tem gente que deixa uma fobia eterna da vida inteira em 45 minutos de PNL. Então, gente, isso é uma coisa muito legal para a gente ver aí. E a gente entender, então, conscientemente, o que você está programando na sua vida através das coisas que você tem assistido, das coisas que você tem ouvido, das coisas que você tem deixado aí entrar nos seus sentidos. Então, vamos fazer escolhas conscientes, porque no próximo vídeo eu vou falar para vocês sobre o poder das palavras. Então, o que você tem ouvido? Tudo que você ouve, não existe aquela coisa, a gente já entrou por aqui e saiu por aqui. Isso é um mito. Entrou por aqui, ficou por aqui. Então, a gente tem que pensar aí no que a gente tem escutado e no que a gente tem falado. Então, eu vou falar para vocês no próximo vídeo um pouquinho do que a quântica fala, de como que funciona o poder das palavras e como que você pode aplicar isso na sua vida. Então, vocês vão ver que tudo está conectado. São modelos que a gente pode aplicar em tudo, né? São assim, a gente pode ter esses processos na nossa vida e todos eles, você vai ver de agora em diante que quando você lê um livro sobre esse assunto, você vai falar, puxa, Isis falou sobre isso, né? É verdade, tal pessoa estava fazendo isso. Então, você começa a conectar todas essas informações e entender que elas fazem parte de um conjunto muito maior. Então, você começa a entender por que tal técnica é verdade, por que aquilo funciona, por que esse negócio de crença é verdade. Então, você vai ver que tudo isso se embasa, eles se conectam, né? Então, eles são um contexto geral que a gente começa a compreender o funcionamento da nossa mente e do nosso comportamento. Então, gente, eu volto amanhã com mais um vídeo e um super beijo aí para vocês.